Olá pessoal, sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje iremos estudar a soma dos termos de um APG. É o seguinte, somar os termos de um APG seria uma tarefa bastante trabalhosa se a quantidade dos termos fosse muito grande. Porém, para somas pequenas, a escrita desses termos e a realização da soma bastaria apenas. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que se eu tenho uma progressão geométrica, um APG, que tem poucos termos, digamos 5 termos, basta apenas você somar os 5 e você já determinou essa soma da APG finita. Mas se você tem um APG que tem bastante, ou seja, uma quantidade um pouco maior de termos, aí sim você precisaria utilizar uma fórmula para poder calculá-lo, tá bom? Então é justamente isso que nós iremos falar hoje, sobre a soma dos termos de uma APG infinita. Então vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, vamos agora falar sobre a soma dos termos de uma APG finita. Opa, mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho que é para receber as atualizações, tá bom? É o seguinte, a progressão geométrica finita, ela é uma APG que tem um número determinado de elementos. Por exemplo, eu dei aqui a vocês uma sequência que é o 3, 6, 12, 24 e 48. Ela é uma APG, porém de razão 2. Aí você diz, Seninha, por que ela é uma APG de razão 2? Perceba o seguinte, se eu escolher um dos termos a partir do segundo e dividir pelo seu antecessor, é possível determinar a razão. Vamos pegar o 48. O 48 dividido pelo seu antecessor, que é 24, 48 dividido por 24 dá 2. Percebeu? Então é por isso que a razão é 2. Agora, para determinar a soma desses 5 elementos, aí, ou seja, dessa sequência numérica aí de 5 termos, é só somá-los, que é bem simples, né? Porque ela é uma sequência de pouco termo, né? Só tem 5. Então é só somar 3 mais 6, mais 12, mais 24, mais 48, dá 23, tá bom? Agora perceba o seguinte, esse foi simples, porque a sequência aí só tem 5 termos. Mas se você tiver uma sequência com muitos termos, é necessário utilizar a fórmula das somas dos termos de uma APG finita. Esta fórmula é esta aqui que eu vou dar para vocês agora. Essa aqui é o Sn igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1, tudo dividido pela sua razão menos 1. Pessoal, você precisa saber de como surgiu essa fórmula aí? Não, tá? Porque a gente vai fazer o vestibular, você vai direto para o que interessa, tá bem? Então, vou dar a fórmula direta para vocês, eu não vou demonstrar, ok? Então, é o seguinte, vamos ver o nome de cada um, né? Quem é esse Sn aqui? Esse Sn, pessoal, é a soma dos n primeiros termos, né? Por exemplo, eu tenho quantos termos nessa sequência de exemplo aí para vocês? Eu tenho 5, né? Então, eu tenho que somar esses 5 termos. Então, o n aí, no caso, é 5, certo? Quem é o n aqui? Esse n é o número de termos, é a quantidade de termos que você tem. No nosso caso aqui, nós temos 5, tá? Então, o n já sabe, é a quantidade de termos. Com relação a A1 é o primeiro termo, que é esse 3 aqui, ó. Né? O 3 é o A1. E a razão é o quê? Que é o nosso 2, tá bom? Então, você já sabendo quem é cada um, já fica melhor, né? Perceba que para poder você achar a soma, eu preciso ter o A1, a razão e o número de termos, que é o n. Preciso desses 3, tá bom? Então, vamos ver aqui. Vou provar para vocês, usando esta fórmula, que ele realmente vai dar 93. Vamos lá. É o seguinte, eu quero saber se a soma realmente é 93 utilizando a fórmula da soma do termo, a soma do termo de uma APG finita. Então vamos lá. Perceba que do 3 até o 48 eu tenho 5 termos, então o n é 5, tá bom? O primeiro termo é 3. Então o último termo aqui, que é 48, é quem? O A5, né? Porque aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, né? Então 48 é o A5. O n, o que no caso a razão dele, ó, é só pegar um dos termos a partir do segundo, 48 dividido por 24 dá 2. A questão também já fala aqui que a razão é 2, tá bom? E o número de termos é a quantidade que eu tenho aqui, eu tenho 5 termos, então é o n. Agora é simples, só jogar na fórmula, tá aqui a fórmula. No lugar desse A1, eu vou pôr o 3, tá aqui. O que é a razão, que é o 2, é elevado ao número de termos, que é 5, tá aqui, menos 1 da fórmula dividido pela razão, que é 2, menos 1 da fórmula, tá bom?
Pessoal, primeiro eu vou resolver o 2 à quinta, tá? Vou repetir esse 3, tá ele aqui. 2 à quinta é 32. Por que seninha 32? Fácil, ó. Olha aqui, ó, 5 dedinhos. 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2, 32, beleza? Menos 1 da fórmula tá aqui. 2 menos 1 dá 1, então não precisa colocar 1 no denominador, tá bom? Vamos resolver. 32 menos 1, pessoal, dá 31. Que eu multiplicando por 3, eu vou ter 93. Percebeu aqui, ó, a soma aqui da maneira direta deu 93, utilizando aí a fórmula da soma do termos de uma PG finita é 93. Percebeu aí? Então, vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo, pessoal, é com relação àquele vídeo que fala sobre a progressão geométrica e o Covid-19, tá? Aquela tabelazinha, eu vou usar a primeira, que diz o seguinte, que uma pessoa, ela infecta 2 pessoas e meia. E em 30 dias, isso é a cada 5 dias, né? E em 30 dias, ela vai ter um somatório de 406 pessoas infectadas. Então, para você achar esse 406, o que foi que eu fiz? Eu saí achando cada termo, depois somei. Foi um processo muito mais difícil, né? Mais demorado, tá bom? Então é o seguinte, para o primeiro termo, eu tenho A1. Para a razão, ele vai aumentando de 2,5, 2,5, tá? E o número de termos será 7. Por quê? Primeiro dia, só uma pessoa foi infectada. Depois de 5 e 5 até chegar a 30, dá um total de 7 termos, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou achar esse 406 aqui usando a forma do termo geral, uma maneira bem mais direta, tá? Mas para isso eu preciso de quê? Do primeiro termo, que está aqui, ó. É o A1, que é 1. E eu preciso da razão. Quem é a razão? 2,5 está aqui. E eu preciso do número de termos. Qual é o número de termos aqui? Aqui, ó, é o 7, é o A7, tá bom? Então vamos lá. Tá ele aqui. Eu quero provar que a soma em 30 dias realmente é 406 pela soma dos termos, tá bom? Então vamos lá. Já tenho todos eles aqui, vamos jogar direto na fórmula. O A1 é 1, tá aqui. A razão é 2,5, é elevado a 7 porque nós temos 7 elementos, né? 7 termos aqui, menos 1 da fórmula, razão 2,5 menos 1. Pessoal, 1 não interessa, né? 2,5 a 7, fazendo na mão da calculadora, vai dar 610,35 aproximadamente. Menos 1 da fórmula, e aqui no denominador, 2,5 tirando 1 fica 1,5, beleza? Pessoal, 610,35 tirando 1 dá 609,35, que eu vou dividir por 1,5. Dividindo isso aqui na mão ou na calculadora, eu vou ter aproximadamente 406 pessoas infectadas. Então percebeu que no slide anterior eu precisei fazer 1 por 1, ficou bem mais cansativo, não é? E pela soma foi direto, foi bem mais leve, não é? Então foi provado que aquela tabela lá da progressão geométrica Covid-19, ela está correta, tá bom? Vamos agora para um exercício. Esse exercício aqui da FAMERP 2020, que diz o seguinte: José deseja fazer uma poupança mensal durante 10 anos, sempre acrescentando 0,5% a mais em relação ao valor poupado no mês anterior, adotando 1,005 elevado a 120 igual a 1,819 em seu cálculo final. Se José começar sua poupança depositando R$100 no primeiro mês, ao final do último mês de depósito, ele terá depositado um total de... Ele quer a soma, né, pessoal? Agora perceba que ele disse aqui que o primeiro investimento dele na poupança foi de R$100. Então, se no primeiro mês ele botou R$100, pessoal, isso aí é primeiro termo da PG, tá bom? Então é o A1, ó. Esse 100 aqui é a primeira parcelinha que ele botou de investimento, então é o A1, tá bem? Agora vai aumentando 0,5% a cada mês. Lembra o seguinte, quando se fala em porcentagem, o valor de investimento ele é 100%. Como ele vai aumentando de 0,5%, então ele vai ter aí 100% mais 0,5%, tá? E ele vai aumentando dessa forma. Então nós estamos falando da razão, tá? Então a razão dele aqui, ó, vai ser 100% mais 0,5, vai aumentando 0,5, né, a cada mês. Então é o seguinte, 100% mais 0,5 dá 100,5%.
sendo que eu não posso deixar esse símbolo aqui de porcentagem. Para isso sumir, eu vou precisar dividir por 100. E dividindo por 100, vai ficar 1,005 a sua razão. Beleza? Agora vamos procurar um número de termo. Ele falou 10 anos, então o N é 10, tá? 10 anos. Sendo que tem o seguinte, a pergunta dele, ele quer em mês. Sendo que 10 anos são quantos meses? É fácil, professor. Só é multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Então vai ficar 10 vezes 12, que vai dar aí 120 meses. Então o número de termos dessa progressão é 120, tá bom? Agora, como ele quer a soma, só é jogar na fórmula do termo geral, né? Tá ele aqui, ó. Vamos lá. O A1 é 100, tá? A razão 1,005 é elevado ao número de termo que é 120, menos 1 da fórmula. A razão, que é daqui, ó, razão 1,005 menos 1 da fórmula, tá bom? Vou repetir esse 100 e perceba o seguinte, que esse 1,005 elevado a 120, lá na questão ele diz que é 1,819, ficou massa, porque já deixou pronto para você, tá bom? Então, no lugar desse cálculo aqui, eu vou substituir por 1,819 menos 1 da fórmula, né? Aqui, ó, no denominador, 1,005 tirando 1, vai ficar 0,005, tranquilo? Então, vamos calcular. Repete o 100, tá aqui, 1,819 tirando 1 vai ficar 0,819, que eu vou dividir depois por 0,005, tá bom? Pessoal, pegando esse 100 e multiplicando 0,819, dá 81,9. É só para você, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 zeros, você pula 2 casas aqui, ó. 1, 2, então a vírgula vem para cá. Fica 81,9, que você vai dividir por 0,005, tá? Usando aí a calculadora ou fazendo à mão no seu caderno, você vai ter um total de 16.380. Então, nós estamos falando aí da alternativa C. Tranquilo? Aliás, a alternativa C não, tá? É a alternativa D, tá? A alternativa D que é 16.380. A C não, a C tá errada, tá bom? Conserte aí no seu caderno. Vamos para a segunda questão e última dessa nossa aula. Mas antes de começar a fazer essa segunda questão, pessoal, não se esqueça, acione o sininho para receber as atualizações e também se inscreva no canal Senamate, tá bom? Vamos deixar de conversa e vamos finalizar a nossa aula com essa questão 2 da VUNESP de São Paulo, que diz o seguinte: várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguinte, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, uma pilha, uma tábua. Na segunda pilha, 2 tábuas. Na terceira pilha, 4 tábuas. Na quarta pilha, 8 tábuas. Percebeu, pessoal, que ele está dobrando? Por exemplo, na primeira, multiplicando por 2, dá 2. Na terceira, ó, é 4, porque eu peguei o 2 vezes 2 dá 4. Então, percebeu que a razão aí é 2, né? Está multiplicando, né, de 2 em 2. Por exemplo, o 4 é 8, dividido pelo antecessor, que é a terceira pilha, que é 4, vai dar 2. Então, já sei quem é a razão, não é? Agora, a pergunta dele é o seguinte: determine a quantidade de tábuas empilhadas do primeiro até o 12º. Então, é uma soma. Para isso, eu preciso achar primeiro o A1, né? O primeiro termo, que no caso é a primeira pilha aqui, uma primeira tábua aqui, uma tábua é o A1, tá bom? Aí depois ele pede a razão. A razão é de multiplicador, é um multiplicador por 2, né? Está multiplicando 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2 e assim diante, tá bom? E o número de termo que ele quer é o último aqui, o 12, tá bom? Já temos tudo. Agora é só jogar na soma. Tá aqui, ó. Quem é o A1? É o 1, que é a primeira, só tem uma tábua na primeira pilha. Quem é a razão? É o 2. Quem é o N? É o número, né, que temos lá, o número de pilha, que no caso são 12 pilhas, né? Então vai ficar 12 elevado a 12 menos 1 da fórmula. A razão é 2 menos 1. Esquecendo esse 1 aqui porque não vai interessar para a gente. Pessoal, 2 elevado a 12 vai dar 4.096 menos 1 da fórmula. Tudo isso dividido por 2 menos 1 dá 1. Não precisa colocar um 1 no denominador, tá bom? Então vou ter 4.096 menos 1, que vai dar 4.095, tá bom? Nós estamos falando aí da alternativa D. É isso aí, pessoal. Bem simples essa questão da VUNESP, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima aula.